Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Periani, sou um dos sócios das Soluções e Investimentos, host do nosso podcast oficial. E esse é o podcast onde nós trazemos amigos, parceiros de negócios que têm uma trajetória brilhante, são referências nas suas áreas e através dos insights, do que eles vivem no dia a dia, a gente vai compartilhar aqui a trajetória deles, a vivência do dia a dia deles, para que você possa aprender, possa compartilhar com as pessoas que fazem parte da sua rotina, com os seus colaboradores, com as pessoas que você ama. E então, se a gente tirar daqui um insight que possa contribuir com você, a gente está com o nosso dever cumprido. E hoje eu estou aqui com duas referências que eu tive o privilégio de conhecer há 2 anos atrás. De lá para cá, acompanho bastante o dia a dia, a rotina deles. Estou aqui hoje com a Dani Capelato e o Bruno Pagan, que hoje estão à frente aí da Valiari, que é um centro clínico esportivo, e hoje eles são referências, né, em nutrição esportiva e alta performance. Então eles estão há com mais de 10 anos de atuação, hoje são referências nacional na área. Então sou nutricionista com forte atuação na nutrição esportiva, além de mentores, palestrantes, transformam a alimentação em uma ferramenta real de performance, qualidade de vida e alto rendimento, atendendo tanto pessoas que estão no esporte quanto empresários aí que querem ter uma rotina descomplicada em relação à alimentação. Já impactaram a vida de milhares de pessoas, atletas, empresários, executivos, profissionais que buscam mais disposição, foco e resultado. Então, acho que o objetivo desse é esse, hoje é esse, né? Compartilhar aí como que a galera pode colocar no dia a dia, seja um atleta, seja um empresário, seja uma pessoa que está buscando ter um bem-estar maior, qualidade de vida, enfim. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Sei que a agenda dos dois é muito corrida, privilégio ter vocês aqui, que a gente possa estar contribuindo com a audiência aí do SoloCast, tá bom? Com certeza, a gente que agradece, para nós também é um imenso prazer e muito gostoso poder compartilhar isso que a gente vive há quase 12 anos juntos aqui, desafios, acertos, e com certeza vai ser um grande prazer ajudar outras pessoas aí também. Com certeza, para a gente é uma honra estar aqui, a gente agradece o convite e compartilhar essa nossa experiência, nossa teoria e prática com vocês. Top. Ó, mais de 10 anos de trajetória de carreira, é uma história brilhante, e eu vejo que vocês hoje estão tão empenhados quanto lá atrás, né? E esse é um ponto em comum de todas as pessoas que eu convido aqui pro podcast, as pessoas que, pô, hoje tem até uma independência financeira, o negócio tá bem estruturado, tá rodando bem, só que a pessoa dá sempre um jeito de, cara, eu quero fazer mais, ano que vem eu quero mais, mas isso só se sustenta por conta de um porquê muito forte. Qual que é o porquê de vocês hoje? Por que que vocês continuam fazendo inscrição em prova, em mais Iron e querendo melhorar também a clínica, algo do tipo, né, impactar cada vez mais pessoas? A gente estava conversando disso hoje mesmo, né? Acho que esse compromisso constante com a excelência, a gente constantemente subir o nosso sarrafo é fundamental para renovar isso, esse compromisso com a área, essa vontade de todo dia fazer mais, fazer melhor. Eu acho que ter metas não só profissionais, mas pessoais são fundamentais também. A gente lá na clínica, a gente mistura muito a nossa vida pessoal, nosso casamento, a gente está há 12 anos trabalhando junto, já vai fazer 13 anos de casado, então sempre, nossa vida junto sempre se misturou, o profissional e o pessoal. E essa questão também de a gente trazer a nossa vida pessoal para dentro da área e vice-versa, a gente está sempre envolvido com provas, seja prova de corrida, seja prova de triatlon, isso daí para a gente é fundamental para estar sempre, constantemente buscando evoluir, tanto dentro da clínica, quanto enquanto profissional, enquanto pessoas também. E eu acho que uma frase que traz muito é: "O que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente". Então acho que esse compromisso constante de buscar a evolução é para que a gente sempre tenha o a alavancar, né, da nossa atuação, da área, e como a gente sempre fala, a gente vive o que a gente vende. Então a gente gosta e tem prazer na nossa atuação e não só faz como uma forma de negócio. Então acho que o nosso porquê realmente são os prazeres que a gente encontra estando na nossa atuação e poder levar isso para a vida de outras pessoas também, acho que é fundamental. Com certeza. Falando agora mais na área, mais profissionalmente mesmo, algo que eu trabalho muito na Avaliar, e aqui já é a nossa segunda identidade visual, a gente já fez até um rebrand, então tudo a gente buscando sempre evoluir, é que a gente não pode esperar o mercado forçar a gente a mudar. Então,
muitas vezes ali a Dani olhava para mim e falava: "Pô, Bruno, o que que a gente vai mexer com isso?". Por exemplo, o nosso aplicativo, a clínica tem um aplicativo próprio desde 2015, quando não era comum a uma clínica de Maringá, um casal de Maringá ter um aplicativo próprio, a gente foi atrás de fazer isso. Quando o mercado força a gente ter a evolução, a gente já demorou para mudar. Então, muitas vezes ali a gente olha para a clínica, pô, a agenda tá cheia, tá funcionando bem, mas o que que a gente vai fazer de diferente? Agora a gente já está no momento onde, vamos colocar mais um protocolo de avaliação dentro da clínica, vamos fazer mais uma reforma no espaço. Isso, se for ver assim, que olhasse de fora e falou: "Pô, mas não precisava, o espaço tá legal, a agenda tá cheia", mas a gente sabe que a gente pode evoluir sempre um pouquinho mais. E, por exemplo, a gente está vivendo agora um boom de um protocolo novo de avaliação que há 2 anos atrás, quando eu falei para colocar, a Dani: "Pô, mas será que vai vender?". Há 2 anos atrás não vendeu tanto, mas agora realmente ali a galera tá buscando muito e a gente é referência no mercado. Então eu gosto muito daquele conceito do oceano azul, né, a gente tem que fazer o nosso oceano azul. Então quando a gente coloca uma ideia, muitas vezes ali a gente vai nadar durante um bom tempo, vão entrar novos players, aquele mercado, aquele oceano azul vai se tornar vermelho, já tem um monte de competidor, e a gente tem essa capacidade de ir criando essas nossas novas áreas, esse nosso oceano azul, para a gente pescar o peixe grande lá sozinho, é onde a gente tem sempre a referência no mercado e a gente sempre vai evoluindo. Então, isso tem que vir. Tem para pessoas isso daí é natural, para pessoas isso daí é treinável, mas eu acho que a gente ser um eterno insatisfeito, mas do lado bom, eu acho que isso daí é fundamental. Acho que quando a gente acho que já chegou no topo, que tá tudo bom, aí é onde cai fácil, né? Então, Com certeza, é saber que mano, a gente só está na posição confortável. com certeza. Hoje a gente é visto como referência, mas, pô, o mercado é de Aí, saúde, bem-estar, a gente estava até comentando isso antes de começar o podcast, e tá super em alta, né? hum, As pessoas estão vendo cada vez mais essa importância de, pô, se cuidar. Eu acho que, até conversando com um amigo meu esse tempo atrás, cara, antigamente, a galera ali da minha idade, 40, 50 a mais, ostentação era, cara, ter o carrão, ostentação é ter a mansão, e isso se ganhava a qualquer preço, né? Hoje em dia a ostentação para o empresário é saúde e bem-estar, né. exatamente. Ele quer estar bem, quer estar bonito, quer estar com cabelo, aí tipo, fiz também um podcast com uma pessoa que trabalha com essa parte de identidade, e fala assim: "Cara, o pessoal tá buscando cada vez mais, parecer tá bem consigo mesmo". Então, é importante estar se estudando, se instigando, porque senão você em 6 meses a gente fica para trás. E já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, e eu vejo isso como um ponto forte de vocês. E como que a nutrição entrou na vida de vocês? Foi uma oportunidade? Sempre foi algo que vocês já viviam isso? A questão de alta performance? Ou não? Eu falo que o Bruno só entrou na nutrição para me conhecer. Essa foi a forma que tudo entrou na vida dele. A nutrição para mim Isso sempre isso é legal, porque a galera não conhece muito essa trajetória aí. exatamente. Eu, na verdade, sempre gostei muito de me cuidar desde a adolescência, sempre corri, sempre fiz atividade física e busquei estratégias de cuidados através da nutrição. Foi onde eu decidi usar isso como estratégia mesmo de trabalho. E nós nos conhecemos no curso da nutrição. O Bruno já tinha feito a educação física, já era, né, atuante como personal na área, tudo. Eu estava no último ano da nutrição, quando ele iniciou, era o único homem do curso na PUC aqui de Ah, Maringá. bendito fruto. Já formado, já então assim, ele já estava num patamar, né, se achando lá no meio da mulherada. E aí nós nos conhecemos lá, na época nós não, né, não tínhamos nada de interação em relação a isso, nos conhecemos mais nos, Projetos. projetos de estudo, tudo. E aí depois fora da nutrição que nós fomos nos conhecer literalmente quando a gente foi você estava trabalhando na Eu era professor de academia. academia, eu fui Era treinar lá, então a gente usou a nutrição na verdade como uma forma da gente se conhecer. E na época o Bruno cursou todas as disciplinas, fez até o TCC, tudo, e aí ele passou no mestrado na linha da educação física, e aí ele trabalhava, fazia o mestrado, ia entrar no mestrado e na época estava na nutrição. Ele falou: "Alguma coisa eu vou ter que abdicar, porque o dia só tem as 24 horas". Daí naquele momento foi que ele decidiu, pausar a nutrição, e como a gente depois, né, não estava, trabalhando junto, assim, querendo atuar em conjunto, ele falou: "Não quero ser concorrente, eu quero ser parceiro", e foi onde a nutrição, então, assim, onde que ela entrou? Na verdade, falo que foi pra me conhecer, esse foi o papel da nutrição na vida dele. É aí que a gente vê um pouco desse mesmo comportamento de buscar sempre ali o algo a mais. Foi exatamente nisso. Eu já era graduado em educação física, trabalhava com um personal, e naquele momento lá atrás, 2008 ali, não se falava tanto em nutrição esportiva como hoje. E também eu estava com a agenda cheia de personal, trabalhando o dia inteiro, e aí eu via
os alunos que estavam buscando um personal queriam um treino a mais, uma qualidade a mais. E às vezes vinham com cardápios de nutricionistas que tinham uma prática mais clínica, não tanto olhar para o esporte. Eu pegava aquele cardápio e falei, cara, se eu comer isso daqui, eu tive um histórico sempre como atleta, na época eu era atleta de basquete e tudo. Eu falei, cara, se eu comer isso daqui, eu não vou desempenhar, eu não vou conseguir render. Eu falei, pô, eu acho que eu preciso ter um conhecimento a mais da nutrição. Foi aí que eu fui buscar a graduação em nutrição também, mas eu tive sempre essa vontade de ser um professor de educação física que tinha o conhecimento em nutrição e não, eu quero ser nutricionista. Então foi o que a Dani falou, eu fiz o curso inteiro de nutrição também, fiz o TCC, tudo, só que eu falei, não vou querer fazer cardápio, não vou querer atender o cliente na nutrição, e isso aqui que eu tenho já me basta do que eu quero atuar. Foi aí que eu passei no mestrado, no programa que eu queria, que era o Well. Eu falei, vou trancar aqui a nutrição, pode ser que eu volte um dia, mas eu conheci a Dani, falei, a gente não precisa voltar para a nutrição, porque o que eu faço na Avaliar e com as avaliações é exatamente isso, é unir o conhecimento da educação física, o conhecimento da nutrição, fundamentado num ótimo método de avaliação, para a gente poder direcionar o melhor para a pessoa, seja qual for o objetivo dela, seja a saúde, a performance, seja só a recomposição corporal. E para quem quer uma nutrição de qualidade, aí faça na consulta com a Dani e aí a gente faz esse casamento lá dentro da clínica. E que é muito legal, né, essa parte da interação das áreas que né, no caso eu terminei a nutrição, e aí depois no mesmo laboratório que o Bruno fez o mestrado na linha de atividade física e saúde, 1 ano depois eu entrei também. Então eu falo que eu não sou profissional da educação física, mas eu tenho um mestrado na linha de atividade física e saúde, então eu preciso entender sobre as 2 áreas para unir. O Bruno tem a graduação da nutrição, mas tem o conhecimento para atuar. Então, essa ligação que a gente conseguiu construir e atuar em conjunto, né, com áreas distintas, mas com a interação para garantir essa máxima performance, resultado e o porquê da gente buscar essa linha da nutrição associada ao esporte, casou muito bem sem querer, né, mas com esse somatório das áreas que a gente foi encaixando ao longo da nossa jornada e trajetória ali de estudo e profissional também. E isso que você falou hoje do pessoal tá buscando essa saudabilidade, o que é o status hoje em dia tá mudando, é muito legal pra gente isso hoje, porque a gente sempre viveu muito isso. Eu escutei um negócio do pessoal falando, pô, que hoje tá na moda o pessoal viajar pra participar de prova. Eu falei, cara, minha vida inteira eu só soube viajar pra A gente participar de viaja pra prova, tirar então férias, é só para participar de algum eu tipo primeiro vejo a prova, depois a gente programa a viagem. É que eu acho que a corrida chegou nas influenciadoras, né, e, tipo, isso é muito legal, porque daí ganhou uma escala muito grande. Mas sempre teve, tipo, cara, pra quem corre, faz majors e tudo mais, é até gostoso depois você ter começa a criar um traço tóxico, toda viagem que você faz, você quer colocar uma prova no meio. Ó, eu sou assim, né, não desse jeito. É engraçado. Quando a gente só viajava para correr era muito tranquilo, porque aí para levar um tênis na bolsa tá tudo bem, mas viajar pra fazer triatlon, carregando a bicicleta e toda a tralha. E agora o carrinho de bebê junto, então. Agora, exatamente. Suplementação, aí imagina a bike, carrinho de bebê, suplementação, tudo, ainda doidinho. É isso que eu falo, que até o bicho que se organiza muito bem. A gente vê que Vai ter organização. aqui a gente vê que dá. E quando foi que as coisas começaram a dar certo? Vocês assim, cara, agora a clínica tá legal, a gente entrou num flow legal. Qual foi talvez uma virada de chave aí que vocês pensaram assim, cara, agora a gente deu uma acertada? Bom, a clínica em si, a Avaliare mesmo, ela veio de uma baita de uma necessidade. A gente estava conversando com o Léo ali fora, a questão assim, de descobrir a paternidade, mas quando a gente casou, a gente teve uma mudança muito rápida de realidade. A gente casou em 2013, setembro de 2013, a Dani era o que tinha o nosso faturamento fixo, que ela tinha o salário da empresa que ela trabalhava, e eu como personal sempre foi variável. E aí, em dezembro de 2013, 6 meses acabaram atrás, com a área de a área que ela tinha ali, como prestação de e a serviço. gente se viu sem o fixo. Falou, cara, e agora? O que que a gente vai fazer? Uhum. E aí eu, desde o meu segundo ano da graduação, desde 2005, eu mesmo como estagiário, eu sempre fui o responsável pelas avaliações em todas as academias que eu passei como estagiário. Então aqui em Maringá o pessoal que me conhecia sempre me via como referência em avaliação. E esse era um gap que eu via novas academias surgindo, novas clínicas surgindo, e a sala de avaliação era sempre aquela coisinha apertada, escurinha, que o pessoal passava lá e não tinha relação muito com o que era feito na sala de musculação.
eu muitas vezes tinha um pouco dessa frustração, fazia lá um protocolo legal de avaliação, entregava para um colega na sala de musculação, deixava aquilo lá de lado e nem usava aquilo que era feito na sala de avaliação. E aquilo mesmo que eu senti para buscar fazer a nutrição, foi o que eu senti com relação à avaliação. Falei: "Cara, a galera tá buscando treino de qualidade, tá buscando nutrição de qualidade, como é que eles não vão querer avaliar o que eles estão investindo em nutrição e treino para ver se aquilo tá dando resultado?". Falei: "Pô, eu acho que talvez a gente abrir uma clínica de avaliação vai dar certo". E aí eu também a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Nesse laboratório que a gente fez o mestrado, surgiu na UEM, ele foi construído naquele momento que a gente estava dentro da UEM e tinha os melhores métodos de avaliação ali dentro. Então a gente teve contato durante todo o mestrado. Então a gente abriu a clínica com um equipamento de bioimpedância na época que era um dos melhores do mercado. Nós não fomos os primeiros a trabalhar com bioimpedância aqui em Maringá, só que a gente buscou ter uma dinâmica diferente e buscar uma experiência do usuário diferente. Eu pensava assim, pô, o cara que ele é sobrepesado ou obeso, ele não é tão gostoso você tirar a camiseta, ser apertado em regiões que você tem vergonha, para uma pessoa que você não conhece direito. Então a bioimpedância tem algumas limitações, mas pensando na experiência do usuário, é um método super prático. E quando a gente abriu a clínica em 2014 com uma outra identidade visual num espaço que era quase que a metade dessa sala aqui, a gente já bateu no peito. Eu falei que a gente abriu pequeno, mas com uma autoestima grande, que a gente já se colocou como a primeira clínica do Paraná especializada em avaliação da composição corporal. Falava: "Ó, aqui a gente fala com orgulho disso". E eu falei: "Daí, ó, se a gente bater pelo menos 1000 avaliações aqui no ano, a gente vai dar certo". Falei: "Pô, bateu bem mais do que isso". E aí, então, a gente inaugurou a Avaliar em 25 de janeiro de 2014. 25 de janeiro de 2015 a gente mudou para o átrio, para um espaço que era Ampliamos 3 o vezes o tamanho, né. tamanho, e aí a gente fez uma mudança de identidade visual nesse momento. E aí a coisa já engrenou no segundo ano já de clínica. Mas nesse primeiro ano, só complementando, a gente teve uma mudança bem grande na nossa proposta de atuação também. Ah, é, desliga. Inicialmente, a ideia, né, da Avaliar era ser uma clínica de avaliação e, em segundo plano, a gente pensava: "Ah, já que eu sou nutri, eu vou atuar também", mas a gente tinha como propósito um espaço físico pequeno para fazer parcerias com academias, com personagens. A gente tinha o que a gente chamava de Avaliar Móvel, que era o nosso carro adesivado, né, de avaliar e que a gente levava para vários lugares que o equipamento na época ele era transportável. Então, a proposta inicial era, pelo gap do mercado, das avaliações, nós nos colocarmos para avaliar o trabalho de outros profissionais. E aí a gente viu que a aceitação dos profissionais, das academias, não foi o que a gente esperava. Então, assim, num primeiro momento, não deu certo a nossa ideia. E nesse primeiro ano, quando a gente Aí começou. entra a pivotagem, aquilo assim, a Isso, gente: é. "Pô, não deu aqui, vamos mudar rápido de É, novo". para isso eu falo que o Bruno ele é fantástico, ele tem uma visão que foca de um lado, não deu certo, já vamos abrir oportunidade para outra, ele não espera o negócio afundar. E aí, quando a gente estava nesse primeiro ano de clínica ainda, na época a gente né, como o Bruno era de academias e tal, tinha um casal que o profissional ele era, personal e competia no fisiculturismo. E a namorada dele na época era estagiária, então a gente conhecia muito eles lá, porque trabalhavam junto com o Bruno, e ele resolveu, né, motivar ela a competir também no fisiculturismo. Ela nunca tinha competido e tal, e ela veio procurar minha ajuda no primeiro ano de clínica, meses, assim, 6 meses, 7 meses que a gente tinha aberto. Então, no foco inicialmente não era o trabalho com a nutrição esportiva. Surgiu essa oportunidade de acompanhá-la, eu falei: "Olha, nunca atendi fisiculturismo, não faço ideia, mas se você precisa emagrecer, secar, colar pele no músculo, isso aí deixa comigo que eu sei fazer". E aí a gente meteu a cara mesmo para ajudar eles nessa parte de preparação, e ela, assim, 3 meses de preparação, ficou em primeiro lugar no, Paranaense? Paranaense no No Brasil. Paranaense, ficou em primeiro no Brasileiro, foi para o campeonato mundial, em menos de um ano ela ficou em terceiro a nível mundial e já entrou para a linha Pro. E a nossa visibilidade na nutrição esportiva realmente foi muito vinculada com esse acompanhamento que a gente fez, porque aí nós estávamos com ela em tudo, a gente fez todo o direcionamento do trabalho, e aí foi mudando o foco. Então, inicialmente era a ideia de avaliação com parceiros, aí nós tivemos essa oportunidade com a nutrição associada ao fisiculturismo, depois mais ou menos uns 2 anos, né, a gente acompanhou muitos atletas de fisiculturismo, é assim, uma atuação muito desgastante para nós enquanto profissionais e para os atletas também. E aí, a partir daí, chegou no ponto que a gente viu assim, que nós entramos na linha da nutrição esportiva a partir do fisiculturismo. Nós sempre treinávamos, corríamos, tinha a nossa atuação, mas numa área diferente, e começou a aumentar a nossa visibilidade nessa linha do esporte.
Aí nós percebemos que depois que passou essa média dos 2 anos, teve um boom muito grande daí na nutrição, que era o que a gente não tinha planejado inicialmente, mas foi o que cresceu em maior escala, continuamos com as estratégias de avaliação como complemento. Aí nós percebemos que a visibilidade do esporte de alto rendimento, no caso do fisiculturismo, Hum. começou a afastar pessoas que buscavam a linha de saudabilidade, porque o pessoal falava: "Ah, mas eles só atendem atleta, então pessoas normais não seria o foco". E a galera vê algo como algo muito restrito, né? Eu vejo a galera que tem amigos que fazem fisiculturismo, cara, é muito restrita a alimentação, né? Eles comem muito também, mas, por exemplo, ó, eu falo assim, cara, Depende da fase, né. conversando com a amiga que ela vai começar a correr o ano que vem, e ela acabou de fazer agora uma prova, assim, cara, vai ver que delícia que é, porque seu gasto calórico também é muito grande, mas você não precisa se limitar tanto, né? Você pode comer seu macarrão, pode comer o seu carboidrato, você não precisa ficar se privando tanto. E o fisiculturismo, tipo, pra pessoa que ela quer emagrecer, e às vezes ela tem uma certa dificuldade, e ela olha a rotina do fisiculturista e fala assim, cara, mas aí eu vou ter que cortar tudo isso. Tá tão distante É o da realidade. é o ápice, né, da perfeição dos detalhes, então, ali qualquer erro perde meses, anos de preparação, então lá tem que ser perfeito e acabou. Para quem é do dia a dia não tem essa necessidade. E quando nós vimos que essa linha do fisiculturismo começou a divergir com realmente a atuação da linha de saudabilidade, foi onde nós optamos por sair do fisiculturismo, manter a linha corrida, bike, triatlon, que vinha mais para essa linha de saudabilidade, de pessoas da vida real, vamos dizer assim, e nós fomos fazendo a transição da atuação por essa percepção de logística de mercado, que as pessoas viam da nossa atuação. Então, quando a gente fala assim: "Ah, como que a gente soube que deu certo?", na verdade, a gente sempre foi mudando, de acordo com o que a gente foi identificando na atuação, a gente foi fazendo transições, né, no direcionamento, seja de publicidade, seja da nossa atuação como um todo, para sempre vender nosso estilo de vida, que é nessa linha da saudabilidade, mas vendo que o mercado estava receptivo naquele momento também. E até com relação a estratégias de rede social, de posicionamento em rede social, a gente viu assim, por exemplo, trabalhar com o fisiculturismo era muito legal para alcance, para engajamento, mas justamente nisso, não necessariamente convertia o público-alvo que a gente queria. Então foi por isso que hoje, por exemplo, a gente não tem mais a tag, o Centro Clínico Esportivo, por exemplo, foi um momento onde a gente fez essa mudança, porque a gente viu que estava afastando um pouco o nosso público-alvo. Então o fisiculturismo foi legal para mostrar, olha, se a gente trabalha com a Fórmula 1 da coisa, a gente consegue trabalhar com outras categorias também. Mas foi onde a gente buscou mudar um pouco isso, não mostrar que a gente trabalhava só com atletas de altíssimo rendimento e explorar um pouco mais o nosso estilo de vida. Naquele momento, enquanto empresários, profissionais que tentavam ter ali uma rotina saudável, agora enquanto pais que tem isso daí também, e é onde o pessoal muitas vezes, pô, eu consigo ali, eu me vejo na rotina deles, eu realmente tenho esse engajamento ali com eles, então é o que a gente está conseguindo, só que aí é onde a gente entra esse trabalho, não só de mudança de espaço físico, de estrutura, de tecnologia, mas de mudança de posicionamento realmente ali, é algo que a gente tem que trabalhar constantemente. O que que é uma pessoa saudável pra vocês hoje? Eu acho Como que ela consegue extrair o melhor dela? bom, puxando para o nosso lado ali, vendendo o nosso peixe, o que eu falo assim, com relação à saudabilidade, em primeiro lugar, composição corporal. Falo assim, a composição corporal, não necessariamente só o peso na balança, mas o tá bem ali com relação a músculo e gordura é o primeiro passo para tudo. Então, muitas vezes eu vou lá e faço exame laboratorial, muitas vezes médicos, de modo geral, pegam todo aquele relatório de exames e olham só para a consequência. A causa já é a composição corporal. Então, quer melhorar a saúde, quer investir em saúde a longo prazo, fique bem com relação à composição corporal. Eu quero melhorar. Extremos, né, É, claro, sem tem o extremo buscar dentro do extremos. nível de saudabilidade, no meu caso. Se eu quero melhorar minha performance, muitas vezes a gente vê o pessoal focando e muito bitolado em planilha, em métricas do Garmin, por exemplo. Fala, cara, melhora a composição corporal, melhora músculo, gordura, que você vai baixar o teu pace. Então tá nisso, tá dentro das métricas. Não, eu vou pensar músculo, gordura só com relação ao extremo, com relação à definição. Não, eu tô dentro da minha faixa de saúde, tudo vai melhorar na minha vida. Se eu tenho uma meta, participar de uma prova vai melhorar. Se eu quero ter um melhor rendimento no meu dia a dia, falando assim, com relação à família, com relação ao trabalho, vai melhorar isso também. É muito legal te ver o pessoal lá perdendo 5, 10, 15 quilos de gordura e falando, cara, toda a minha disposição no meu dia a dia mudou. Então, muitas vezes a gente fica pilhado, a gente vê muito isso hoje em dia em rede social, tudo de modo geral, o pessoal muito ansioso com relação a resultado, e esquecendo que às vezes a maior inovação que a gente pode trazer na nossa vida é fazer o básico bem feito. Qual que é o básico bem feito hoje? Eu estar bem com o meu corpo, que é o que eu preciso para ter alto rendimento em tudo que eu faço na minha vida. Eu falo bastante aqui pra galera, a gente é
100% comercial, né, cara, tudo começa por você. Se você tá bem, se você olha no espelho, você de manhã você tá, cara, de bem com você, com o teu corpo, com a tua aparência, cara, você vem para o escritório com uma autoestima diferente. O áudio que você vai mandar para o cliente é com uma tonalidade de maior confiança, né, tipo, você se coloca uma roupa, você se veste, você se sente bem dentro daquela roupa, assim, cara, é algo que te preenche por dentro, né, e às vezes a pessoa ela acaba errando no óbvio. O que que vocês mais veem hoje em questão de erro, quando a galera tenta buscar emagrecimento? A pessoa tá com sobrepeso, e aí o que que ela quais são os principais erros aí que o pessoal comete, que às vezes é óbvio pra gente? Esse a Dani pode falar Isso dele. eu Pra mim é atalho, mas a Dani Aham. pode. você traduziu em uma palavra, eu ia falar assim, é uma radicalização de mudanças que não vão ser mantidas em longo prazo. Tudo que a gente busca visando mudanças que não vão ser duradouras, a gente sabe que o resultado vai ser passageiro também. E o problema que as pessoas não entendem quando se fala especificamente do emagrecimento, que eu falo que hoje a busca mais incessante é nesse sentido, é entender o emagrecimento como um momento de agressão. A gente pensa, porque é saudável emagrecer, é saudável estar magro. O processo que a gente causa no organismo visando o processo de emagrecimento é um processo de restrição, é um processo de ausência de nutrientes. Então você força o corpo a se readaptar. E se a pessoa faz isso num formato mais agressivo, as adaptações fisiológicas que a gente tem para bloquear o emagrecimento, elas são muito drásticas e automaticamente é o que dificulta a manutenção. Então, quando a gente pensa em medicamento, em estratégias cirúrgicas, eles são estratégias e ferramentas para ajudar, mas se isso não estiver atrelado a uma mudança possível de ser mantida como rotina, então você consegue manter esse perfil de alimentação em longo prazo? Ou você vai fazer por 30 dias, vai emagrecer 10 quilos em 30 dias, depois você vai ganhar tudo de novo, porque você não consegue manter. Então, nesse sentido, eu acho que a busca pela velocidade, né, do resultado, ela faz com que as pessoas acabem se perdendo no processo. Se você vai devagar, com constância, que isso vire um novo perfil de vida, é muito menos agressivo para o seu corpo qualquer tipo de transição e o resultado se mantém. Eu acho que esse é o principal erro, é buscar velocidade e não constância. Em questão da rotina aí, o que você acha que a galera erra mais? Tipo, sono, é a fritura, doce, Que é álcool, um é um conjunto. conjunto. A gente tem que entender assim, o nosso corpo, de modo geral, ele é reflexo do nosso estilo de vida, entendeu? Então, uma coisa vai puxar a outra. Uma pessoa que está querendo cuidar bem da alimentação, ela vai buscar dormir melhor, ela vai treinar melhor e, consequentemente, esse ciclo vai se alimentar. Então, não adianta eu, nossa, agora eu tô comendo meu frango grelhado com salada aqui, eu tô passando o dia inteiro em jejum porque eu vou compensar à noite, ou senão, se eu dormir mal, eu não vou sustentar amanhã minha rotina de treino. Então, o que a gente vê no espelho, o que a gente sente no nosso corpo, ele é reflexo do nosso estilo de vida. Então, como a Dani falou, não adianta nada hoje eu pensar, eu vou entrar numa estratégia só medicamentosa ou cirúrgica, visando mudar minha composição corporal, porque se eu não mudar o meu estilo de vida, o que está fazendo com que eu piore, aquilo vai ser sustentável, entendeu? Então, a gente tem que buscar sempre colocar esses 3 pilares da nossa vida: a dieta, o treino e a recuperação. Aí a recuperação entra a qualidade de sono, o nível de estresse, Regulação hormonal, funcionamento tudo. da Vai ser sempre uma essa tríade, para mim, ela é fundamental. Então, não adianta eu querer trabalhar muito bem em uma perna e esquecer das outras 2 ali, porque eu não vou ter a evolução esperada. Boa. Quando a gente vai para, congressos, para qualquer relação de saudabilidade, que o pessoal vem trazer estratégias, cada vez mais se fala sobre o sono. E isso porque o estilo de vida moderno, a cobrança de, tem 24 horas no dia, eu tenho coisas para fazer em 40 horas, nas 24 não cabe. Então, dentro disso, as pessoas estão cada vez mais negligenciando recuperação, negligenciando descanso, só que isso é a base para que o corpo se recupere para estar preparado para a nova jornada. Então, eu acho que o sono, ele acabou entrando em um problema muito grande, seja por nível de estresse, aumento de ansiedade da população e por aumento de demanda de atividades e funções que a gente cada vez mais quer intervir. E isso reflete diretamente na regulação hormonal, na percepção de fome, na fadiga no treino. Então, se ele não entra como base principal, que é o que hoje em dia tem sido, se você em qualquer ambiente de empresários perguntar quem dorme 8 horas por noite, mas duvido que 10% falem que dorme isso. Então, e aí vai gerando reflexo de agressão no corpo, de mudanças, né, metabólicas, de disfunções, de compulsão alimentar, de cansaço no treino. E a gente quer cada vez fazer mais coisas para compensar. Daí o pessoal chega: "Ai, o que que eu tomo de pré-treino quando eu não consegui dormir, eu tô cansado do pré-treinar?" Eu falo: "Vai para casa e dorme.
Não vai tomar pré-treino para ir treinar se teu corpo tá estafado. Só que é aquela busca incessante por produtividade, por fazer sempre mais para buscar resultado. E às vezes desacelerar, dormir melhor, é o que traz mais resultado do que qualquer outra coisa e gera adesão. Caso contrário, não. É. E às vezes são pequenos ajustes, né, porque, tipo, às vezes a pessoa ela ainda dorme pouco por conta da quantidade de excesso de trabalho de atividade. Mas 90% das pessoas dormem pouco por conta de estar numa rotina aleatória, perca de tempo. Chega em casa, coloca ali a novela das 9, algo que não vai agregar nada pra ela, vai dormir 11 horas da noite, por conta que, pô, consumindo conteúdo ali que na teoria, tipo, não vai agregar nada na vida dela. Agora, cara, às vezes ela tá trabalhando, às vezes não tá corrida no trabalho, tá tudo bem, né? Às vezes tem um certo desequilíbrio na rotina e faz parte por um determinado momento. Mas tem que pesar na balança até que estágio é saudável isso e não é, né? Porque a gente tem que nos priorizar também. Senão ninguém vai fazer isso pela gente, né? E aí a gente vai deixar, em algum momento o pratinho vai cair, o pratinho da saúde ali. Em questão de suplementação, quais são os suplementos aí que são essenciais hoje para as pessoas, de maneira geral? Existe isso? Tipo, Essa parte aí a Dani nutrientes, pode né? falar melhor ainda, só que eu falo assim, o básico bem feito. Então, assim, antes da gente pensar na suplementação, a gente tem que pensar e analisar aí que entra o trabalho da nutrição bem feito. No primeiro momento, corrigir o que está falho. Corrigir o que está falho com relação ao treino, ao descanso, e aí a alimentação, pô, ainda está precisando de mais alguma coisa. Aí entra a suplementação. O que a gente vê muito hoje em dia ainda é o pessoal buscando substituir. Então, eu não quero corrigir a minha alimentação, eu não estou tendo uma alimentação saudável, eu quero só suplementar. Então, eu já começo meu café da manhã suplementando, o almoço suplementando, e aí não adianta. Aí eu vou sobrecarregar alguma coisa e vai continuar faltando alguma coisa. Então, o suplemento, como o nome já fala, tem que complementar uma alimentação saudável. E aí o problema é que com a nossa rotina do dia a dia, a gente acaba na correria não conseguindo muitas vezes suprir tudo que o corpo precisa, e aí para ter um alto rendimento muitas vezes precisa de suplementação. Mas coloca o básico bem feito primeiro. Quando a gente fala de suplemento, eu acho que tem 3 que eu elenco hoje como os mais, necessários. Vitaminas e minerais, no geral, eu não vou entrar aqui, porque aí vai muito de demanda individual. Então, se a pessoa tem alguma restrição, não consegue comer carne, tem alguma restrição específica, vem deficiências associadas a isso, aí vem a reposição. Mas eu acho que a creatina é uma suplementação que está muito difundida, não só para a parte do esporte, potencialização de rendimento, mas para funcionamento neurológico, retardo de doenças neurodegenerativas. Então, a creatina eu colocaria como, não posso generalizar, mas assim, é benéfica para a maioria das pessoas, independente de fases da vida. Para idosos é muito vantajoso, para gestante é vantajoso, para, no caso, né, adultos que treinam, que têm uma rotina de uma demanda mais produtiva. Então ela eu colocaria como uma das muito importante para uso. Também gosto muito de sugerir o ômega 3. O ômega 3 eu acho que entra muito pela demanda do estilo de vida moderno e potencialização de processos inflamatórios internos. Isso vem por estresse, por má alimentação, por, né, tóxicos que a gente tem acesso aí no dia a dia também, seja fumaça, poluentes, tudo. E na própria alimentação a gente não tem tanto essa reposição, então eu colocaria que ele é uma opção para tentar combater um pouco esse estresse oxidativo, esse aumento de inflamação que a gente tem pela rotina moderna que a gente tem. E eu vou colocar o whey como um dos pontos muito vantajosos também, porque a maioria das pessoas hoje em dia acaba tendo muito fácil acesso a carboidratos e gorduras e acaba negligenciando um pouco proteína, seja por praticidade, né, de organização de rotina ou por palatabilidade em si. Então eu acho que o whey ele veio para facilitar um pouco mais nesse sentido, não substitui a proteína alimentar, mas facilita em momentos de demanda, né, no trabalho, uma praticidade em algum momento. E eu vejo muito que ela entrou como uma forma de proteína doce, que é o que na rotina alimentar naturalmente a gente não tem. Como muitas pessoas, né, principalmente eu acho que mulheres, mas hoje em dia a gente vê que mesmo homens, pela agitação, por estresse, tudo, tem essa necessidade do doce, de alguma complementação. Ou a forma de proteína, né, adocicada, que aí vem a suplementação, ela veio para ajudar nesse sentido. Ah, docinho fit, um shake que é prático no meio da tarde numa rotina de trabalho. Então, se fosse elencar 3 que eu julgo como muito vantajosos, eu colocaria a creatina, o ômega e o whey como ferramentas de auxílio, com certeza. E o whey ele é fundamental, pensando no que a gente vê com relação à composição corporal, é algo que eu vejo muito pessoal errando no momento de avaliação, aí volta aquilo que ele falou.
o emagrecimento e o treinamento de modo geral é uma agressão. Então todo treino que a gente faz, a gente não sai daquele treino com mais músculo, a gente sai com menos músculo, a gente desgasta o nosso corpo. A hora que a gente descansa e se alimenta principalmente do whey, que o meu corpo faz uma regeneração. Então, às vezes, em momentos de reavaliação lá na clínica, a gente vê o pessoal treinando muito e aí a massa muscular caindo. Ah, mas pô, eu tô treinando bastante, meu rendimento no treino tá aumentando, por que que tá caindo a massa? Por falha ou na recuperação ou principalmente no aporte de proteína na alimentação, E entende? qual que é a diferença, tipo, pra galera entender, entre eu simplesmente emagrecer, perder peso e ser um falso magro e eu emagrecer com qualidade? Hoje, por causa principalmente das canetinhas emagrecedoras, está acontecendo muito isso. Emagrecimento, o que que é? O emagrecimento mesmo, não é redução de peso na balança. E eu falo que perder peso na balança é teoricamente fácil, desde que a gente não se preocupe que está caindo. O emagrecimento está diretamente relacionado com o que a gente chama de recomposição corporal. Recomposição corporal é eu manter ou ganhar massa muscular e perder só gordura corporal. Qual que é a melhor métrica para isso? É o peso na balança ou é o percentual de gordura? É sempre o percentual de gordura. Eu posso flutuar o meu peso 10, 20, 30 quilos para cima ou para baixo. Se eu ficar modificando músculo e gordura na mesma proporção, o meu peso muda, mas o meu percentual de gordura é o mesmo. Então, o que vai indicar que eu estou tendo um emagrecimento saudável e com sucesso, mantendo a massa e perdendo só a gordura corporal, é o meu percentual de gordura corporal. Que a faixa ideal para homens é 10 a 20%, a faixa ideal para mulheres é 18 a 28%, e o nível de sucesso mês, 1 a 2%. Então, se eu entro em qualquer tipo de intervenção, seja cirúrgica, medicamentosa ou comportamental com dieta e treino, tô batendo uma redução de 1 a 2% por mês, ótimo, continuo o que tá fazendo. Perdi 5, 10 quilos na balança, meu percentual se manteve o mesmo, alguma coisa a gente pode corrigir. Então, a não ser que eu seja um obeso mórbido, daqueles que a gente vê em programa de TV que a galera não tá se movimentando mais, que qualquer redução de peso que eu tenha vai ser saudável para mim, beleza, eu não vou me preocupar com o percentual de gordura. Perde peso que você vai melhorar a tua qualidade de vida já. Agora, para a grande maioria da população, eu tenho que me preocupar sempre com o percentual de gordura. É ele que indica para mim manutenção ou aumento de massa muscular e queda só de gordura corporal. Perdeu 10 quilos, mas não mudou o percentual, beleza, parabéns para você, mas eu ainda posso modificar alguma coisa na tua intervenção, entendeu? E a massa muscular, cada vez mais, ela é deixada de lado por esses emagrecimentos mais acelerados, mas em longo prazo é o que mais traz funcionalidade, é autonomia, né, na vida idosa, qualidade de vida como um todo. Então, pensar muito na baixa da gordura, mas esquecer da manutenção do que dá energia e gera força para você carregar uma sacola de mercado, sentar e levantar de uma cadeira sozinho, subir uma escada sem precisar de ajuda, que você tem força nas pernas. Então, eu falo que o pensamento da massa muscular não é por estética ou por definição corporal, é qualidade de vida e longevidade, como falou. E é muito caro você emagrecer perdendo massa muscular. Para você recuperar isso depois vai demandar muito tempo, muito investimento. Então é muito melhor uma redução de peso mais gradativa, sem pressa, buscando corrigir esses pilares que a gente conversou, mantendo a massa, do que pensar, não, eu derrubo meu peso agora, deixo minha massa muscular ir lá para o chinelo e vou recuperar isso depois. Muitas vezes acaba não conseguindo recuperar. E pensando em longevidade, eu acho que são 3 principais fatores que a gente tem que se atentar, né, que tipo, que é a questão da mobilidade, então, pô, a gente tem que ser, ó, os idosos flexíveis, né, então a gente tem que conseguir ter uma certa mobilidade, a massa muscular, que é muito importante também, questão de força e tudo mais, e a parte cardiovascular, né, que é a parte do esporte, do endurance e tudo mais. Então, tipo, a galera, acho que subestima muito isso, né, tipo, foca muito em um ou deixa de lado um, ou pior de tudo, não foca em nenhum dos 3. E aí depois chega ali nos seus 50, 60 anos e eu hoje tenho o privilégio de treinar com pessoas ali com 70 anos que têm muito mais mobilidade que amigos meus que têm 30, né. É aquela a gente que corre, a gente vê no meio da maratona ali senhorzinho de 60 anos passando a gente, pulando. Eles falam assim: "Cara, nossa, eu quero chegar em 60, 70", e hoje com a medicina avançando tanto assim, a gente vai chegar nos 100, nos 110, tipo, estudos que falam bastante sobre isso, né, é muito fácil, então a gente vai viver muito e é muito importante a gente se atentar a esses pilares. E indo para o Endurance, como que entrou na vida de vocês? Vocês falaram que entrou ali na parte, mas no dia a dia mesmo, pô, primeira prova de corrida, como que foi essa entrada? Conta como que você falou que a gente ia começar a namorar agora, vai. Foi tudo pela corrida, Voguei vamos lá. voguei o sarrafo baixo ali. Bom, para mim, eu sempre fui atleta, sempre tive histórico de meus pais sempre incentivaram desde que eu era muito novo, 3, 4 anos, a participar de tudo quanto era coisa, era escolinha de futebol, escolinha de basquete, natação. Boa. E aí depois de uma certa idade eu entrei de cara no basquete, sempre fui atleta de basquete, não era daqui de Maringá, eu era de Foz do Iguaçu. E aí sempre fui time do colégio, time da cidade e tudo. E aí quando eu mudei para Maringá,
com 17 anos, foi que eu continuei ainda mais 1, 2 anos no time de basquete aqui de Maringá, e nunca fui esse negócio: "Ah, vou ficar correndo", nunca gostei disso ali. Mas aí foi lá atrás, quando eu era professor de academia, começaram as primeiras provas aqui, a galera da academia ia correr da a prova Tiradentes, aí que eu comecei a me envolver, aí foi prova de 5, de 10, e aí a coisa foi acontecendo. Eu gostei muito das provas de 21, então eu nunca você não corre 5 e 10 porque você não é isso, eu nunca gostei de correr curto e rápido, eu sempre gostei mais de provas Hum. mais devagar e mais longa. Então, para mim, foi algo natural com o público das academias. Minha primeira meia maratona acho que foi há 15 anos atrás. Hoje já são, nesse final de semana, eu parti da minha 48ª meia maratona. Então, isso foi uma coisa que foi sempre acontecendo. E aquilo, você vai para meia maratona, daqui a pouco você já está em maratona. E eu sempre gostei muito disso. Né? Hoje eu não estou nem tanto mais na endurance, é mais na ultra endurance mesmo. E aí, junto, foi a mesma coisa na clínica. A gente teve esse momento do boom do fisiculturismo, depois, por a gente começar a correr mais, vieram mais corredores na clínica, então a gente sempre buscou e aí a corrida, tanto eu quanto a Dani, a gente sempre gostou muito de participar, e foi Quando isso. a gente nem namorava ainda, eu, assim, não corria na época. Aí ele começou a me chamar pra correr, não aguentava correr nem 500 metros seguidos. Ele falou: "Ah, quando você der a primeira volta dos 3 quilômetros, a gente começa a namorar". Mas não deu meses, eu estava ali rapidinho correndo. Dando 2, 3 voltas. Ligeirinho, não, brincadeira. Mas desde a época nossa do início do namoro, a gente já corria bastante junto, e as provas foram sendo realmente consequência. E o que que a gente percebeu? A demanda do nosso público, né, de buscar nutrição para preparação para provas, entender um pouco mais sobre a suplementação para potencializar rendimento, tudo foi aumentando também com essa linha da nutrição esportiva. Então, quando a gente via que os clientes praticavam, a gente sempre falou: nós temos que sentir o que eles sentem para poder ajudá-los da melhor forma. Então, a gente tem o conhecimento. Mas uma coisa que a gente sempre bateu muito foi teoria e prática, teoria e prática. Então a gente vende algo que a gente busca sentir, claro, não dá para, né, atuar em todas as modalidades, Sim. mas entender um pouco, o que que é uma ultra endurance, o que que é uma prova mais rápida, o que que demanda. Isso além da parte teórica dos estudos, a gente sempre tentou testar isso na prática também. E é o que foi difundindo muito o nosso trabalho para o pessoal que tem esse estilo de vida, que é o que a gente E eu acho que consegue. vocês vendem tanto, né, porque pessoas se conectam com pessoas, então, tipo, eles veem, tipo, o teu lifestyle, a rotina de vocês, e isso acaba conectando muito, né. Eu mesmo, quando procurei vocês há 2 anos atrás, quando estava iniciando na corrida, assim: "Cara, quem que eu vou procurar?" Aí pedi ajuda pra Nájila, assim, cara, pessoas que vivem o esporte é o Bruno e a Dani. E foi legal porque, tipo, quando a gente entra na corrida, a gente fica muito perdido, né. "Ah, o que que eu tenho que comer? Qual que é o melhor pré-treino? O que que é o melhor pós? Como que eu recupero? Como que eu durmo?" Então, tipo, é legal você buscar a ajuda de quem já vivencia isso há muito tempo, né. E até a sua gestação ali você fez correndo, né. É, tipo, Olha, até quanto tempo você treinou? eu corri só no primeiro e segundo mês. Na verdade, assim, foi a única fase da minha vida que eu me lembro de estar sem a corrida, por alterações hormonais, a gente fica com um pouco mais de flexibilidade articular. Então, o risco de queda, de lesões é um pouco potencializado. Era algo desnecessário. Então, assim, por mais que eu gostasse muito, eu falo, isso eu sofri, de na gestação ter ficado ali em torno de 8 meses, 7 meses, mais ou menos, sem correr. No primeiro momento eu ainda corria, quando não tinha barriga aparente, mas depois eu vi como desnecessário me manter com a corrida. A parte da Hum. atividade física eu não tive limitação nenhuma, mantive até nos últimos dias ali antes de ter a bebezinha, mas a corrida em si eu optei por parar. Mas o retorno foi muito rápido, como eu tive, Hum. né, um parto que foi muito legal, foi um parto normal, então a recuperação ela é muito rápida, nem 2 meses depois eu já pude retornar com a corrida no todo ali. Então, na gestação em si, tem algumas mulheres que continuam com a corrida, eu optei, né, particularmente por reduzir bastante nesse sentido, fazia mais atividades com menos impacto. Falava: "Pessoa se eu caio, né, com a barrigona aqui", então, mas nesse sentido que eu acabei me privando um pouquinho, por receio, por, né, achar que era desnecessário naquela fase. Mas o exercício continuou fazendo parte e o pós eu retornei muito rápido. E se eu pudesse dar uma dica para as mães que às vezes têm até uma dificuldade depois em voltar a treinar, pós-gestação ou algo do tipo, que dica que seria, Dani? Coloque-se em primeiro plano também. Falo: "Coloca o bebê em primeiro, porque ele precisa de você, mas você tem que estar no mesmo caminho". Uma mãe feliz e uma mãe bem, ela está em condições de cuidar melhor do seu bebê. Às vezes as mães se esquecem no momento do pós-parto e priorizam só o cuidado com a criança. Claro, a criança tem uma demanda absurda e é o momento para isso, mas você se sentir bem para cuidar do seu bebê é fundamental.
Eu, nos primeiros momentos que eu né, não estava com a minha filha para tirar meia hora para fazer um treino no meu prédio mesmo, ali descendo na academia, eu me culpava, poxa, eu podia estar lá com ela e tal. Mas quando eu vi o quanto isso me ajudava no bem-estar, de produção de hormônios, dopamina, endorfina, serotonina, circulação, me trazia aquele bem-estar, quando eu voltava, eu falava: "Eu preciso disso também". Então eu acho que não tem outra coisa melhor do que falar para a mãe: "Se priorize também". Você estando bem, teu filho vai estar muito bem, não tem nem o que falar. Top, muito bom, parabéns. Ô Bruno, e pra quem é atleta amador ou tá entrando ali no esporte de endurance e tudo mais, quanto a alimentação tá ligada ao rendimento da galera? Ó, a primeira dica que eu deixo, assim, para o pessoal é o seguinte: não se compare com ninguém. O que eu vejo, assim, o pessoal quando tá entrando, aí isso serve para o que a Dani acabou de falar com relação às mães e para o pessoal que tá entrando no Endurance agora. O que eu vejo o pessoal errando é na questão de conseguir equilibrar e entender que uma coisa é uma rotina de dieta e de treino de um atleta profissional, outra coisa de uma pessoa que tem rotina, tem trabalho, tem família e que vai participar disso também. A gente sempre participou desse tipo de prova, mas eu entendendo que, assim, o meu desafio era me preparar para participar da prova. Nunca foi alta ou altíssima performance, porque a minha rotina de trabalho nunca deixou isso. Mas eu não vou conseguir ter um bom rendimento se a alimentação não pra mim, assim, não tem aquela questão de porcentagem, tipo: "Ah, que a alimentação é X%", mas para mim, assim, a nutrição ela é fundamental para que você esteja bem na tua rotina de treino. Para quem não se alimenta bem, ou você às vezes vai ter uma sessão de treino, mas depois a recuperação não vai ser legal, o rendimento ele vai cair. Então não só com relação à nutrição de, no pré-prova, no durante prova e no pós-prova, mas a nutrição durante a rotina de treinamento é fundamental para te ajudar não só a ter a performance no treino, e eu não estou falando de alta performance, tô falando a minha performance no treino, mas para te ajudar também na recuperação. Eu acho que o pessoal esquece muito que a alimentação saudável, ela ajuda principalmente na recuperação, é onde aí o pessoal fica buscando a suplementação. E não, se eu tô treinando bem, dormindo bem, comendo bem, e não tô falando de extremos aqui, tô falando do bem, e a gente tá perdendo um pouco isso, né, a gente tá vivendo a galera que tá vivendo comendo errado o tempo inteiro, quer ir pra suplementação, o pessoal achando que o se alimentar bem é eu viver de frango e alface, não é. A gente tem que entender que dieta não é sinônimo de restrição, dieta é sinônimo de você dar o que o teu corpo precisa no momento que ele precisa. Então não adianta eu ter uma alimentação que seja super saudável, e como a gente vê muitas vezes o pessoal na clínica: "Não, mas minha alimentação é saudável, eu não coloco doce, eu não coloco fritura", vai ver a pessoa só come carboidrato o dia inteiro. Às vezes são fontes boas de carboidrato, mas não está entregando a proteína que precisa, não está entregando o carboidrato na hora que precisa, acha muitas vezes que o carboidrato é vilão, acha que dieta é cortar o pão, e não é. É você ter esse equilíbrio na alimentação, entregando o que o teu corpo precisa na hora que ele precisa. Então, a gente só vai conseguir desempenhar bem, e eu, muitas vezes, eu peco um monte. Eu falo aqui, a gente é casado, eu sou casado com um nutricionista, mas eu como empresário, muitas vezes tem aquele momento: "Pô, deixa eu comer um lanche que eu tô precisando, deixa eu tomar uma cerveja porque agora eu mereço", e eu sinto, viu, no outro dia o treino já vai lá para baixo, o intestino já briga. Então, o conseguir conciliar é fundamental, mas antes eu tinha aquela noção, assim, do tipo: "Não, só eu treinar tá bom, eu vou terminar meu longão na barraca do pastel, porque, pô, eu treinei, tô correndo Sim. 21, meu corpo ele aguenta". Mas não é, é completamente diferente. E quando você tem essa disciplina, essa consciência que a nutrição vai te ajudar e não que ela é uma limitação, é onde o teu desempenho vai lá pra cima. Vai, e isso é muito importante. Eu tô indo agora pra minha terceira maratona, e assim, cara, eu quero fazer essa o mais impecável possível. E aí eu comecei a ir atrás da questão de nutrição, algo que eu estudo muito, e é impressionante, estou comendo muito mais, né, do que eu Uhum. comia nos últimos ciclos. Assim: "Nossa, eu vou engordar", e pelo contrário, tô emagrecendo. Emagrecendo, Mas exato. porque eu tô comendo nos momentos certos, né, tipo assim, cara, no o pré-treino eu como muito certo, o pós como muito certo. Assim, nossa, é muita comida, mas não, tipo, é por conta que eu tô me nutrindo mesmo, né, não tô me empanturrando de qualquer coisa ali no E pós. é o perfil da alimentação moderna também, o que a gente vê é que o que que acontece, por que que a alimentação tem tanta discussão hoje em dia? Porque mudou muito, em um perfil muito curto de tempo, então, às vezes tem pessoas que acham, porque tem um volume pequeno de alimento ao longo do dia, que ingeriram pouca caloria, não, às vezes tem um volume pequeno, só que com valor calórico lá para cima. E quando eu coloco opções que são saudáveis de alimento, às vezes eu tenho um volume alimentar muito maior, eu estou nutrindo muito mais o meu corpo, eu estou me sentindo muito mais satisfeito, e eu não tô passando fome. Então, é isso que o pessoal tem que tirar da cabeça. Aí que entra a questão da performance na alta performance. Se eu tô dando o que o meu corpo precisa, ele vai desempenhar da forma que precisa. E se eu tô compensando, o que que a pessoa que tem que começar a colocar a cabeça assim: "Pô,
2 dias eu treinei bem, trabalhei bem, mas eu já comecei a ter vontade de comer muito doce, comecei a ter vontade de comer muito lanche, tá faltando alguma coisa. Isso é o cérebro pedindo. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é um organismo primitivo. E o sono liga muito isso, cara. É impressionante quando eu durmo mal, vontade de comer doce que eu tenho durante o dia. É o teu Vai ter corpo, criança pequena em casa para você ver o que acontece. é o teu cérebro querendo energizar, entendeu? A gente tem que entender que o nosso corpo ele é um organismo primitivo no estilo de vida moderno. Aí que entra a questão da performance e do emagrecimento. Se você vai lá, hoje eu tô comendo X calorias, eu quero emagrecer, amanhã eu corto, a primeira coisa que teu cérebro tá entendendo é o quê? Cara, Guilherme ele tá morrendo de fome, eu preciso compensar isso. O que ele vai compensar? Te dando vontade de colocar alimento com alta densidade calórica para dentro. Ou é rico em gordura ou é rico em açúcar. A mesma coisa é a pessoa que está querendo ir por endurance ou ultra endurance e não está comendo bem, vai ter os pontos de compensação, que é o corpo entendendo, eu estou sendo muito agredido, está faltando em caloria, cara, coloca caloria para dentro que você vai morrer de fome. Então por isso que quando a gente consegue entender e equilibrar isso, a gente consegue tanto se manter num perfil saudável, estável de composição corporal, de peso na balança, quanto a gente evita ali até mesmo a incidência de dores de lesão, está diretamente relacionado com isso, entendeu? E até um exemplo que a gente estava conversando antes de iniciarmos aqui, aquela linha dos doces zero açúcares, né, que muitas pessoas têm aderido. Se você pega um doce zero açúcar, um alfajor, um exemplo, a gente estava falando até de barras proteicas, tem lá 300, 400 calorias que isso daria para você comer um prato de comida. Só que o nível de saciedade é muito menor, a pessoa não se culpa por estar comendo, porque é fit, é zero, tem Cortei o pão de manhã e olha, eu tô comendo barra de não proteína. comeu pão, mas se eu tivesse comido pão com ovos, pão com frango, colocado um tomatinho, alface, te daria um padrão de saciedade muito maior. E aí as pessoas acabam entendendo que a linha de alimentação fit é cortar açúcar e comer o zero cheio de adoçante, é comer tudo que seja com proteína, tá saudável, tá bom, e esquece que é o que a gente tá falando desde o começo, voltar para o básico, volta para o alimento, nutre o que teu corpo precisa, que a performance, o emagrecimento, ele vai ser uma consequência disso, não é viver com restrição, é nutrir e colocar a demanda que o corpo tem. Quando você supre a demanda, ele vai ter performance, não tem como não, se ele tem energia para isso. Eu acho que a organização é a maior aliada de quem quer seguir um plano alimentar, quer ter dieta, porque você não precisa se privar das coisas, né? Igual, por exemplo, você fala assim, cara, se você faz ali, tipo, 2 pães para você comer no café da manhã, leva isso pro trabalho, tem a mesma quantidade de caloria, ou até menos do que uma barrinha de cereal, que não vai saciar a fome numa tua, né? Mas é só uma questão de organização, de logística, né? Eu tiro, por exemplo, 1 hora do meu final de semana para mim organizar minhas alimentações no meio de semana. Eu como muito bem, né? Tipo, cara, a comida que eu como é gostosa, é prazeroso isso, mas se torna algo desgastante quando você fica só comi uma barrinha, é só isso que eu posso comer de caloria, então, tipo, é algo muito desgastante, por isso que não se sustenta no longo prazo, né? Você tem que tem que se aliar ao processo, eu acho muito importante isso. Teve alguma coisa que vocês mudaram na alimentação de vocês nesses últimos anos? Tipo, em questão de mudança, de assim, a gente comia mais carne, agora não tá comendo mais isso, tá indo mais. Eu desde que eu casei com o nutricionista, é uma vida de privação, eu tô brincando. Não, não é assim. Não, eu acho que eu e a Dani nessa linha, a gente sempre foi muito tranquilo, assim, Jejum, nunca chegaram a fazer. acho que até por isso que a gente também, com relação à nutrição, a gente tá sempre se mantendo como referência no mercado. Porque eu falo assim, o mercado filtra, então às vezes tem muitos profissionais que, aderem muito a uma linha por ser mais instagramável, por dar mais engajamento, e que às vezes, assim, até tem um boom, mas a população, a audiência ela não é burra, a audiência ela consegue entender o que aquilo lá realmente funciona ou não. E a gente sempre defendeu essa tecla realmente ali de, cara, alimentação saudável é a base, se você tiver uma rotina equilibrada, você não precisa se privar com nada, se você organizar até mesmo o teu deslize, ó, eu tal dia eu vou comer tal coisa que eu tô com vontade, isso vai fazer parte da tua rotina também. Então a gente nunca aderiu a nenhum tipo de modismo alimentar, que quando a gente fala, dieta low carb, zero carb, cetogênica, isso é denominado como modismo alimentar. A gente faz testes na gente e a gente utiliza isso como quebra de homeostase. Então a gente não coloca isso como estilo de vida. Mas no momento onde eu tô assim, eu tô estagnado, agora eu quero baixar um pouco mais o meu peso corporal, ou eu quero realmente tirar o meu corpo do equilíbrio que ele tá, é onde a gente utiliza isso por curtos períodos de tempo ou promover uma adaptação específica. Por exemplo, eu quero ter uma certa adaptação maior, eu quero forçar o meu corpo a aprender a utilizar mais gordura corporal. Vou lá e coloco uma dieta cetogênica, coloco uma dieta low carb, mas utilizar isso com períodos pontuais e não como estilo de vida. Então a alimentação saudável, a gente busca, claro, tirar um pouco do industrializado do nosso dia a dia, é algo que já é natural ali da gente, a gente não fica comendo junk food no nosso dia a dia, é algo que é natural da gente,
mas uma Coca Zero ali eu não consigo escapar. Essa Uhum. daí ainda Pós-almoço. essa faz parte da minha rotina, viu. Essa ainda é uma luta que eu não Mas consigo. mas a Dani, eu falo assim, eu não, eu tenho um pouco mais de cabeça de gordo ali, eu tenho vontade ali, tenho vontade quando eu tenho um treino mais longo, vontade de comer um lanche, vontade de comer uma pizza. Agora o que eu mais, assim, admiro na Dani mesmo é que o que ela vende para as clientes dela, é o que ela realmente vive no dia a dia dela. Ela gosta de fazer, eu falo, as gororoba fitness que ela faz lá, é o mingau é o lanche que ela gosta de comer, não é aquela coisa assim que, come forçado, não. Realmente é algo que faz parte da rotina. E algo que eu fico muito feliz pensando, né, nessa trajetória enquanto a minha atuação profissional, mas na minha vivência, seja por período de maternidade, fase de lactação, que muitas mulheres flutuam nesse ganho e perda absurda, mudança hormonal, eu sempre consegui me manter. Eu falo, quem me conhece de 5 anos atrás eu tô igual, 10 anos atrás eu tô igual, 15 anos atrás eu tô igual, 20 anos atrás eu tô igual, porque isso é um padrão que, assim, para mim me deixa bem, é o meu estilo de vida, eu não tenho restrições. Então, quem me vê num domingo colocando meu café da manhã, tem pão francês, porque eu adoro comer pão francês, mas isso não vai fazer parte da minha rotina. Ah, se eu tô num período de viagem, eu vou sentar numa cafeteria, eu vou comer um doce, mas no meu dia a dia isso não vai fazer parte. Então, eu tento mostrar isso mesmo como meu estilo de vida sem restrições, mas com cuidados, que é o que eu vejo que é o que traz constância. Hum. Então, se eu quiser radicalizar, ter uma barriga rasgada, me matar no treino, coisa que hoje não se aplica para minha rotina, eu vou abdicar de muita coisa e eu não vou manter isso por muito tempo. Então eu falo que, né, o equilíbrio sempre vai ser a chave. E nesse padrão de cuidados, de perfil de alimentação, é isso. Então, é você viver bem em cada fase da sua vida, nutrindo e suprindo cada momento. Então, em épocas que a gente estava dormindo de pior qualidade, a vontade de doce é absurda no dia seguinte. Para você se manter bem, você tem que comer mais carboidrato na rotina. E entender cada fase e a demanda e respeitar o corpo, eu acho que é a chave para manter o bem-estar, o resultado e não ter tanta flutuação. Se você radicaliza, você não vai manter. Se você não mantém, você tem os altos e baixos de resultados. Aí mexe com o emocional, mexe com a aceitação, que é o que a gente começou, num primeiro momento trazer autoestima. Daí você já está num momento de pós-parto, daí você está se sentindo com um corpo que você nunca teve. Então envolve muitas mudanças. Então, isso assim, de ter essa constância de viver o que eu vendo, eu falo assim, realmente para mim dá certo, por que que pra você não vai dar? Então é o que eu tento colocar da importância da constância e do equilíbrio mais do que realmente radicalização. E a gente é espelho e exemplo não só para nossa audiência, para os nossos clientes, mas agora para nossa pequena também. É muito legal ela vê, virar para mim: "Ah, correr papai, correr". Ela quer correr com 2 anos. Já. Ela com a Dani ali, a Dani sempre cuidou muito dessa questão da formação do paladar dela, desde a época da gestação ali no caso, e hoje ali, come fruta pra caramba, não gosta de doce, então assim, já teve gente oferecer doce, ela não gostar. Pedir barrinha de proteína saudável, que tem lá as clean label ali, que é só 2, 3 nutrientes, ela adora esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente vê muitas vezes os pais também, hoje em dia, reclamando dos hábitos dos filhos, só que não sendo exemplo disso. Ó. Como é que eu vou forçar meu filho a praticar uma atividade física se eu não pratico? Como é que eu vou falar que meu filho está comendo mal se eu sou responsável pela alimentação dentro de casa? Então, isso é fundamental hoje em dia, pensar que as novas gerações dependem da gente também. E eu acho legal que a gente só melhora o ambiente com o exemplo, né, não tem como a gente forçar a barra. Então, tipo: você é rígido com ela". Não, cara, é o exemplo. Se ela quiser comer, tem que fazer o quê, né, não tem o que fazer. Mas eu vejo que as minhas irmãs, eu tenho uma irmã de 15, uma de 20 e, tipo, elas acompanham a minha rotina e é bacana isso, que elas estão indo para o esporte agora, questão de se alimentar melhor e tudo mais, por conta de justamente isso, o exemplo. Minha família é uma família que sempre se alimentou, veio do sítio, interior, então sempre se alimentou muito mal, se alimenta muito mal. E às vezes fica até assim, cara, e até algo bacana da gente pontuar aqui, hoje a indústria, né, alimentícia está evoluindo muito. Então você vai no mercado, pô, tem um corredor enorme ali de alimento saudável, né? Então tem ali o leite saudável, tem ali o requeijão light. Então tem muita facilidade em a gente comer melhor e diminuir o consumo calórico. Vocês acham que isso é falta de informação ou uma certa ignorância? Às vezes, por que você acha que as pessoas, assim, tipo, fazem ainda as escolhas erradas na hora de ir no mercado? Eu acho que hoje, aí que a gente pega, assim, essa transição muito rápida. A gente força muitas vezes a mudança do mercado. A gente, que eu falo, é a gente enquanto consumidor. Então você pega, assim, há 5, 10 anos atrás, eu quando entrei na nutrição mesmo lá em 2009, apesar de não ser tão longe assim, quando a gente falava: vou tomar um whey em 2009, era tomar bomba. A gente não achava tão fácil assim, casa de suplemento quase não existia.
Então tem coisas que o pessoal, eu acho que é muito na desculpa, eu acho que quem quer hoje em dia consegue se organizar muito bem. Antigamente a gente tinha que ficar só em casa de suplementação, casa de produtos naturais, hoje a gente tem muita coisa ali boa já de acesso no mercado, porque não adianta falar assim, ah, nossa, as grandes indústrias, se você está vendendo, se a saudabilidade está em alta, as grandes indústrias vão se modificar com relação a isso também. Então, para quem quer ter um pouco mais de organização, de vontade, é possível, tá bem mais fácil hoje em O consumo na venda de Coca Zero tá batendo pra praticamente a qualquer primeira vez na coisa. história acontecendo isso. Então, assim, e é isso vai forçar o quê? Vai forçar cada vez mais empresas vão soltar mais produtos relacionados a isso também. Mas é aquilo, por mais que a gente veja as grandes empresas trazendo produtos com rótulos saudáveis, nada vai substituir a boa e velha alimentação natural. Eu falo que os alimentos mais saudáveis que a gente tem no mercado são aqueles que estão lá escondidos na seção de fruta e verdura. A gente Sim. tem que chegar neles, esse é o principal. A gente passa por vários e vários corredores com um monte de rótulo lá, nossa, rico em vitamina, rico em mineral, fortificado com não sei o quê, e esquece que tá lá, de forma saudável, muitas vezes até bem mais barato, um monte de fruta e verdura que vai trazer tudo que a gente precisa. Eu acho que a maior desculpa das pessoas hoje em dia é falta de tempo. E a gente sempre coloca, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque se você coloca uma organização, a tua produtividade aumenta, teu raciocínio fica muito mais ativo, teu rendimento em todas as atividades são maiores. Então, em vez de você demandar tempo ou perder tempo com coisas menos necessárias, foca no que vai te deixar bem para produzir mais e não demandar, né, tempo e esquecer da base que vai proporcionar a produtividade para tudo isso. Então, acho que hoje todo mundo fala: "Ai, não tenho tempo". Eu falo: "Tá, se você quiser, você faz". Acho que essa é a desculpa para abrir lá um iFood da vida e É. pedir. Só que eu sempre falo, até mesmo no iFood, você tem boas escolhas. Assim como você pode pedir um lanche, você pode pedir uma opção mais saudável. Então, por quê? Ah, falta de tempo? Não, porque você não escolheu a melhor opção. Qualquer restaurante que você vai ter boas escolhas, qualquer lanchonete que você vai ter alternativas legais para você selecionar, cabe à pessoa selecionar. Então, ah, é falta de tempo ou é falta de vontade de fazer o que tem que ser feito, né? Pô, ela tem que enxergar o porquê que ela tá fazendo aquilo. Se ela não souber, não tiver clareza, ela não vai manter aquilo, porque às vezes é complicado, né, tipo, às vezes a pessoa tá tarde no escritório e ela vai correr para o que é mais fácil, né. Só que você sai do trabalho hoje às 21h, tem opções saudáveis também pra você comer, né, como é meu Só o cachorrão na esquina ali, né? exato. Indo para o bate-bola final aqui, qual que foi o maior extremo aí que vocês passaram na trajetória de vocês? Vocês podem pontuar um? Algum? Putz, esse daí a gente consegue pontuar vários, hein? Eu falo que é legal a gente ver o crescimento da empresa ali, mas assim, junto com o crescimento, para mim é muito legal ver essa trajetória de avaliar o meu quadro de provas, que muitas vezes o pessoal não acompanha. Por exemplo, com 2 anos de clínica, eu tenho que sempre segurar que eu dou uma emocionada nessas horas. 2 anos de clínica, eu perdi minha mãe, com 1 ano e meio depois eu perdi meu pai. E mesmo assim eu sempre busquei participar das provas, eu vejo no quadro de medalhas, assim, os gaps, tipo assim, o período que eu passei sem conseguir treinar. Então, assim, eu perdi meu porto seguro no momento que a gente estava mais crescendo. Então, assim, por isso que para mim sempre esse autotreinamento de conseguir equilibrar a alta performance, seja pessoal, seja profissional, saber o momento de acelerar, pisar no freio, até mesmo o momento que a gente tinha feito uma divisão de marca, colocaram a Valiar Spark, que era uma época que era uma marca específica para treinamento, que era que a gente queria fazer franquia e tal, foi o momento que eu tive a perda dos meus pais. Eu falei: "Opa, deixa eu colocar o pé no freio aqui, talvez não é isso que eu quero, não quero ter essa expansão, eu quero ter uma vida com mais equilíbrio". Então, a gente foi forçado desde muito cedo a repensar um pouco mais esse equilíbrio de vida profissional, vida pessoal e conseguir ter esse lifestyle, fitness, participando de provas, conseguindo equilibrar tudo isso, que eu falo: "Pô, se eu não hoje não estou num tarja preta, numa droga mais pesada, é porque eu fui realmente ali por essas provas mais longas, para o endurance, que foi algo que eu busquei essa saudabilidade ao invés de ir para uma coisa pior", por exemplo. Então foi essa trajetória é muito legal a gente olhar para trás hoje, mas foi pesado, foi forte. É o que eu falo que a gente tem, assim, como o nosso perfil de vida. Quem olha, fala: "Vida de Instagram sempre perfeita", né. Mas esses altos e baixos, seja em relação à atuação, seja em relação ao bem-estar, seja em relação à frequência de provas, isso é normal para todo mundo. Então, se você está passando por um momento e você decidiu que agora você vai desacelerar no treino, tá tudo bem, só não deixa de voltar.
Então, nós passamos por muitas perdas, né, no caso ali da família do Bruno em especial, que mexeram muito. E a gente fala, a gente conseguir se manter no mercado, a gente conseguir manter o nosso estilo de vida, muitos momentos foram desafiadores, a gente se cobrava mesmo, porque a gente falava, junto com tudo isso a empresa não pode acabar, senão, né, da onde que a gente vai tirar o sustento? E eu entendo muito essa questão da compensação, né, do pessoal buscar, assim, a comida, a bebida, vários momentos, assim, ganhei peso e tal, e a galera cobrando: "Pô, ó o Bruno lá, cara, tá gordo, correndo e tal", mas eu sabia o que que era pra mim estar Desafio que é correndo ali, estar lá. entendeu. Então, isso pra mim foi muito legal. Teve uma prova especial, assim, ó, o Ironman Maceió 2018, meu pai ele morreu em fevereiro de 2018. Eu já tinha feito inscrição pra prova, ele tinha comprado passagem pra gente ir junto, que ia ser no final de semana do Dia dos Pais. Então, assim, eu fazia aquela prova, eu estava mal pra caramba, não tinha treinado quase nada, estava acima do peso, mas cara, vou até arrepiar aqui. Eu ter conseguido participar daquela prova, pra mim foi assim, uma superação muito grande, e isso foi 2018, e a gente tá aqui 2025, fazendo novos planos para avaliar e fazendo então assim, é tudo aprendizado, é tudo uma superação constante, então, nada que a gente tem de desafio no mercado ou de forças no mercado que forçam a gente a evoluir, chegam perto do que a gente se força para evoluir, para estar onde a gente está aqui hoje. É a gente que joga o nosso sarrafo sempre para cima aqui. Muito bom. Tem alguma meta pessoal de vocês, pessoal e profissional para os próximos anos aí? Ixi, isso daí tem várias, hein. Pra que prazo que você quer? Você Aqui, ó. fala o prazo que o Bruno define. Próximos 5 anos aí, como vocês veem? Uma meta, talvez, sei lá, de uma prova que assim, cara, qual que é a prova? Tem essa ainda? Tenho, Sonho? eu tenho, assim, alguns conjuntos de prova, Legal. eu tenho agora, ano que vem, fazer esse programa Ironman Warrior, que são todas as etapas Ironman Brasil. Junto com isso, o Ironman Legacy, que são fazer 12 full. Então ali eu quero fazer, não tenho prazo, né, de prova. Depois é pra Kona. Aí quando faz os 12 Legacy é o que você, mesmo sem o índice, você pode participar de Kona. Então isso eu quero fazer. Agora em agosto, dia 30, agora eu começo o Mega Finisher, que fazia as 5 maiores provas da América do Sul. Boa. Depois no Touro Maratonista tem que fazer lá 6 Majors, né, 7 agora. E aí depois a prova que eu quero ainda participar, depois de fazer pelo menos uma parte do Legacy, é o Ultraman Brasil, que aí é o B515. Essas são as minhas metas com relação à prova. O joelho chega a dar doída aqui já. E da clínica a gente tem bastante coisa ali agora, a gente vai passar nesse segundo semestre agora por uma reforma legal ali no espaço, acrescentando teste de esforço, a gente está com um aumento muito grande, e aí que a gente vê também as oportunidades que surgem no mercado, a gente colocou não só a avaliação de composição corporal, que é o que a gente vem fazendo desde 2014, mas aumentou muito a demanda pela avaliação de calorimetria, que é a análise metabólica, que é o equipamento que responde se o nosso corpo tá lento ou se está acelerado. Então hoje nessa realidade de canetas emagrecedoras, essas coisas, o pessoal está tendo muita lentificação metabólica e o pessoal está buscando responder se o metabolismo está lento mesmo. Então é o que a gente já está fazendo na clínica, só que esse equipamento que a gente utiliza ele em repouso para essa avaliação, é o que a gente faz ele em esforço também. E desacelera? Quando Desacelera. Tem gente que cai quase pela metade, cara, é incrível. Por que que acontece isso? O nosso corpo se protegendo de uma agressão, se eu estou entregando muito pouca caloria, eu tenho que gastar muito pouca caloria, então é onde o meu corpo ele busca se defender com relação a isso. O que é aí que a gente junta, fecha o elo que a Dani falou com relação ao emagrecimento ser uma agressão. Se eu estou agredindo o meu corpo, se eu estou agredindo ele de uma forma muito aguda, o meu corpo ele vai buscar a se defender disso dali. Então a gente conseguir ter o emagrecimento como vocês tinham perguntado, o emagrecimento ali de forma sustentável é a gente também evitar uma lentificação do nosso corpo, porque não adianta, por exemplo, eu colocar uma caneta emagrecedora, lentificar meu corpo, a hora que eu corto essa medicação e volto a comer o que eu comia antes, com o metabolismo mais lento, eu vou ganhar um peso mais rápido. E até pela demanda das novas patologias que tem sido muito difundida, no caso o lipedema, que muitas mulheres têm se enquadrado com esse perfil, né, de doença, também tem como proposta a lentificação metabólica, então a gente tira a dúvida com a organização alimentar nesse sentido. Essa avaliação que a gente expandiu bastante agora veio muito para trazer algumas respostas que até então, só analisando composição corporal, a gente não conseguia fechar o quadro. Quebra de homeostase,
Então a gente viu que foi um boom que a gente conseguiu trazer mais estratégias, mais evolução, seja num pós-operatório imediato, a demanda diferente que o corpo está tendo, seja uma pessoa que é ativa fisicamente, que faz uma pausa por uma lesão, por alguma situação pontual. Então, é uma avaliação que para nós tem sido muito legal para trazer mais assertividade na proposta. E aí dentro disso vem o Bruno sempre querer aumentar. Então, tá dando certo fazer essa avaliação em repouso, então agora a gente vai expandir para a parte na atividade, para protocolos de treino, para ferramentas complementares ali também. Então essa é uma sequência agora da nossa atuação que a gente vai colocar, que vai abrindo novamente o leque para novas atuações ali, parcerias com vários profissionais que a gente fez agora, pensando nesses novos métodos que há 12 anos atrás quase, as oportunidades estavam mais, né, menos do que a gente imaginou agora, sem a gente estar pensando, né, com o que a gente foi buscando de atuação, inovando nessa linha das avaliações, tem vindo profissionais tanto da área da medicina, como da educação física, da nutrição, para esse tipo de parceria que agora são novos leques que a gente está surgindo. Tá tendo. Só que por mais que a gente que aí entra aquela velha história da a gente se destruir para ir construindo ali, construindo. Por mais que a gente tenha essa questão de mudança no espaço, reforma do espaço, o nosso foco principal está no online. Então, a gente já trabalha hoje, tem pelo menos 4, 5 infoprodutos que a gente vende na Hotmart, tem várias coisas ali que estão junto. Vamos para um ecossistema. É uma nova versão do aplicativo logo, linha de suplementação, que é da Avaliar em parceria com a Farmácia São Paulo. Então, Até mesmo para a entrada do mercado, né? Porque eu acho que hoje a entrada de nutricionista no mercado tá muito grande também, né? E a galera fica muito perdida de como trabalhar, como se basear, né? e aí é onde nisso, o que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando nosso conhecimento, então é isso que a gente faz, a gente não vê, como a gente também tem essa atuação em cursos de graduação, de pós-graduação, a gente não vê necessariamente a galera que tá entrando no mercado como concorrentes ali no caso, a gente fala, tem pessoas que buscam concorrer, mas não conseguem concorrer com tudo que a gente faz ali na clínica, mas principalmente hoje, a gente compartilhar o que a gente já faz há 12 anos no mercado, isso pra gente é um prazer, se a gente puder monetizar isso daí ainda, melhor ainda. Boa, vai falando. E se vocês pudessem deixar uma frase final, talvez uma frase que vocês levam para a vida ou algo do tipo, para levar isso pro Instagram, compartilhar, o Mark Zuckerberg vai saquear o algoritmo, vai entregar para todo mundo. Legal. Qual frase seria? E aí, manda tu aí. Tem uma que fica na nossa cozinha lá na clínica, que é o tudo passa. Se for bom ou se for ruim, vai passar também. E isso a gente leva muito para nossa vida, de curtir muito cada fase, cada momento, seja momento bom ou seja momento de dificuldade, porque você sabe que vai passar. Então eu gosto muito de trazer isso, viva intensamente, viva cada momento, não se compare com ninguém e faça sempre o seu melhor. Eu falo que isso é o carro-chefe ali da nossa atuação e da nossa forma de viver também. Eu gosto muito de uma que é o impossível é temporário, então isso eu uso desde a minha primeira prova de Ironman, o primeiro 70.3 eu participei foi em 2017, e eu falo assim, aquela primeira prova que eu fui fazer no México, doideira, nunca tinha feito uma prova de Ironman, não tinha usado a bicicleta que eu fui pra prova, nunca tinha nadado no mar, e fui Nem com roupa de borracha. nem com a roupa de borracha. Cozumel? Não, esse daí eu fui e fiz Campeche, que aí Campeche era virado pro Golfo, então o mar também já era escuro, e cara, começou a ventar, onda quebrando ali, 300 metros, eu falei, cara, eu vou voltar pra trás, começou a dar fobia, batedeira, e eu falei, ainda bem que eu não voltei, porque aí eu terminei a natação, acabei a prova, então talvez se eu tivesse abandonado a natação naquele momento, nunca mais eu tinha feito uma prova Ironman. Então naquele momento foi temporário, isso daí vale para qualquer coisa na vida, seja emagrecer, seja criar uma empresa, seja passar por um momento difícil na vida, às vezes parece que a gente não vai dar conta, que aquilo lá é impossível, mas se a gente se dedicar, buscar fazer o nosso melhor, aquilo lá vai ser temporário e a gente vai olhar para trás e ver o tanto que a gente conseguiu evoluir com aquilo. Boa, e foco no que a gente controla, né? Com certeza. Exato. Bom, muito obrigado pelo bate-papo. Vocês têm muito repertório, então se a gente for aprofundar aqui, a gente vai ficar. Abre a Heineken aqui e passa a noite inteira aí. Vamos fazer um whey, faz tempo. E tanto a nutrição quanto a parte de empreender, tentei fazer um resumo aqui para que a gente apontasse aí os principais temas e o que tá hypado hoje, né, também. Mas muito bacana mesmo, até fico com convite aí para um próximo. Sei que a agenda de vocês é corrida, mas com certeza vai agregar muito aí pra galera que tá assistindo esse episódio. Então também já fica o convite para você, deixa o seu like, compartilha com a pessoa que você sabe que o conteúdo desse podcast que vai estar agregando na vida dela. Com certeza ela vai tirar pelo menos um insight daqui, seja em questão de emagrecimento, performance ou
mudança de mentalidade, que é essa a ideia, né? A pessoa mudar a mente, mudar a rotina e consiga melhorar a vida dela e a vida das pessoas que estão ao redor. Como que tá o Instagram de vocês? As redes sociais? O meu é o @pagão.bruno, da Avaliare, @avaliare, e o da Dani, que é o que a gente coloca mais conteúdo. Dani Capelato _Nutri. Boa, fechou. Tem um canal no YouTube ainda? Tem, Tem? opa, super ativo. Daniele Capelato, nutricionista também. Bastante conteúdo para ajudar na transformação e no conhecimento aí associado a você. Todas as provas que a gente vai, Tem uns o conteúdo é blogs melhor, maior ali. A última foi da Maratona de Santiago, que tá lá. Boa. Bem legal. Legal. Obrigado. Então é isso, galera. Mais um episódio do Solocast oficial gravado. Até o próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês aqui.